mais um Mission Cast. Meu nome é Gabriele Azevedo e nesse Mission Cast nós vamos compartilhar um tema muito interessante, então fica conosco até o final. Gostaria de apresentar para vocês as mulheres espetaculares que estão comigo nesse momento. Então, primeiro a Suelen Oliveira, ela é estudante de teologia, missionária de curto prazo aqui na UEC Brasil. Olá, Gabi. Olá, você ouvinte. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos bater um papo aí sobre uma pessoa muito importante para a nossa história, né? Muito bom, é verdade. Seja bem-vinda, Suelen. Elza Mouraria, pedagoga, missionária aqui na UEC Brasil e serve atualmente na UEC de Belo Horizonte. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e em Semana de Reforma falar sobre essa pessoa que nós vamos falar é simplesmente prazeroso e fantástico. Verdade. Bom, como as nossas convidadas já nos deram a abertura e algumas dicas, quero poder compartilhar com vocês, então, o nosso tema. Muito se diz sobre Lutero, mas hoje iremos apresentar para vocês alguém que foi tão influente na Reforma Protestante quanto Lutero. E esta é Catarina von Bora, também conhecida como esposa de Lutero. Antes de começar o nosso bate-papo, vamos escutar um pouco da história de Catarina von Bora. Biografia Catarina von Bora. Segundo algumas informações, Catarina von Bora nasceu no dia 29 de janeiro de 1499, em Lipperdorf. Mas, infelizmente, não existem muitas evidências que comprovem exatamente seu dia de nascimento. Catarina von Bora fazia parte de uma família que não tinha muito dinheiro. Após a morte de sua mãe e também devido a questões financeiras, seu pai a enviou para um convento. Catarina tinha apenas 5 anos. Ela foi interna no convento de Brucknau em 1504 para ter uma boa educação como mulher e também dar início aos seus estudos. Este tipo de atitude era muito normal em famílias que não tinham recurso financeiro para proporcionar às suas filhas um bom casamento. Aos 9 anos, Catarina mudou-se para o mosteiro de Marktrom, pois aparentemente era mais barato e uma de suas tias fazia parte da comunidade. Após vários anos de vida religiosa, Catarina se interessou pelo tão falado movimento reformista e a insatisfação começou a tomar conta de seus dias dentro do mosteiro. Foi então quando ela, junto com outras freiras insatisfeitas, porém apoiadoras desse movimento, planejaram uma fuga. E de dentro do mosteiro, Catarina conseguiu entrar em contato com Lutero, implorando por sua ajuda. Existe uma carta onde 2 amigos relatam sobre a chegada das até então freiras na cidade, dizendo: uma carroça cheia de virgens acaba de chegar à cidade, todas mais ansiosas pelo casamento do que pela vida. Deus lhes conceda maridos para que não aconteça coisa pior. Lutero a princípio entendia que seria melhor se estas moças voltassem para suas famílias de origem. Mas esse desejo não era assim tão simples, pois se suas famílias as aceitassem seria como grande desonra para eles, porque seria como desobedecer a uma ordem do próprio Deus. Sendo assim, após a tentativa de convencimento de Lutero, o que ele recebeu foi um grande não. Em 2 anos, Lutero conseguiu arranjar casa, casamento ou emprego para todas as freiras fugitivas, exceto para Catarina. Algo muito interessante que diz respeito a Catarina é que ela teve vários pretendentes, mas nenhuma dessas tentativas se concretizaram em casamento. Um dia ela fez uma confissão a um amigo de Lutero, companheiro reformador. Ela disse que estaria disposta a se casar apenas se fosse com Lutero. Lutero acabou se casando com Catarina no dia 3 de junho de 1525. O casal ganhou como presente de casamento o antigo mosteiro e ali eles moraram. Catarina imediatamente assumiu a tarefa de administrar e gerenciar o grande mosteiro, criando e vendendo gatos, administrando um negócio local para sustentar a família e também para garantir que o mosteiro pudesse continuar recebendo alunos, visitantes que iam até ali para ter um tempo de conversa com o seu marido. Além de sua vida ocupada cuidando das terras do mosteiro, Catarina deu à luz a 6 filhos. Os Luteros também criaram 4 filhos adotivos, incluindo o sobrinho de Catarina, Fábia. Antes de sua morte, Lutero havia lhe aconselhado a vender o mosteiro quando ele viesse a falecer, mas ela recusou.
Quando Martim Lutero morreu em 1546, Catarina ficou em grandes dificuldades financeiras, pois já não tinha o salário de Lutero como professor e pastor, embora ela possuísse terras, propriedades e um mosteiro. Porém, Catarina não ficou por muito tempo na cidade, pois precisou sair imediatamente e deixar o mosteiro devido à guerra. Em 1552, Catarina estava novamente em Wittenberg, quando um surto de peste negra acabou com a colheita, forçando-a a deixar a cidade. Foi então que Catarina foi em direção à cidade de Torgau, onde infelizmente seu carro acabou se envolvendo em um grave acidente na entrada da cidade e Catarina foi gravemente ferida. Ela morreu em Torgau aproximadamente 3 meses após o acidente. Isso foi em 20 de dezembro de 1552. Catarina tinha 53 anos. Ela foi enterrada na cidade de Santa Maria, em Torgau. Uma das últimas coisas que Catarina disse em seu leito de morte foi: "Eu me apegarei a Cristo como uma rebarba em um pano." E é sobre esta Catarina que iremos falar hoje. Talvez contando um pouco mais com as nossas palavras sobre como era Catarina, sobre suas características, fica mais claro para o ouvinte entender quem de fato ela era e o porquê ela era tão influente. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir para a Suelen para que ela pudesse nos apresentar a Catarina dessa forma dinâmica. Então, né, Catarina, vários historiadores, cada um interpreta de uma forma, né? Então, eu vou dar aqui a minha interpretação, lendo sobre Catarina, que a gente pega ali traços de Catarina, de uma história, de outra, que as pessoas vêm trazendo aí conforme a história vai passando. Então, aí, pela minha visão, né? Primeiro, Catarina era uma mulher forte, como nós vimos aí, né? Uma mulher realmente resiliente. Enquanto criança ainda, né? Foi aí parar no convento e ali ela, acredito eu, que a Catarina já se destacava ali. Por todo o contexto, né, que ela está ali, quando ela envia a carta para Lutero, quando elas começam a descobrir as coisas da reforma, né, os princípios ali, ela se encanta. Então, para mim, a primeira característica, ela era uma mulher forte, resiliente. Segunda, decidida. Decidida enquanto solteira. A história diz aí que as mulheres foram, né, de encontro ali com os reformadores, porque os seus pais não as receberam em casa, e cada uma casou, menos Catarina, né? Por quê? Porque Catarina era decidida. Catarina, pra ela, não era assim, não vou casar com qualquer um. Ou eu caso com alguém parecido com Lutero, ou eu caso com o próprio Lutero. E diga-se de passagem, a gente tinha a menor vontade de casar, né, gente? Mas a mulher deu a volta por cima. Ele, não vou nem falar que ele se apaixonou por ela, não, mas acho que ele vislumbrou e falou: acho que aquela ali vai me ajudar a prosseguir. Terceiro, era uma mulher ensinável. Com certeza ensinável, né? Porque ela que cresceu ali no convento, já tinha ali todos os dogmas, já tinha ali todo o pensamento formado, e ela se abre para aprender sobre a reforma. Então, para mim, ela era uma mulher muito ensinável. Depois ela se torna, depois que ela se casa, né? Uma esposa ajudadora, idônea, assim como a palavra nos diz. Porque realmente a história nos mostra que ela foi uma ajudadora, né? Uma ajudadora idônea. De tudo, assim. E ali, assim, os dois braços dela, os dois braços de Lutero. Depois ela se torna mãe. E eu vejo a Catarina como uma mãe muito atenta, uma mãe bem proativa mesmo, tá atenta aos filhos ali, porque eles tiveram, a história conta 6 filhos, né? Mas só 4 chegaram até a vida adulta. Outra coisa, a administradora. Não, mas antes de administradora, ela era uma dona de casa impecável, né? Gente, vocês estão falando da mulher de Provérbios. Então é exatamente. Quando eu olho pra Catarina, eu penso exatamente na mulher de Provérbios 31. Não tem como não pensar. Não tem como. E ela é só uma dona de casa impecável. E também administradora, porque a história nos conta que quando Lutero não estava, ou acredito até mesmo que ele estando, ela ajudava a administrar tudo ali. E a história conta que eles eram um dos maiores fazendeiros daquele local. Então pensa, né? A mulher, a história conta que ela fazia até o abate dos animais. Imagina isso! Mulher. Nossa! Professora, porque quando Lutero não estava e o local onde eles moravam recebiam estudantes, a história conta que eles iam até ela, né? Então, era uma professora. E uma mulher à frente do seu tempo.
Eu creio que Catarina não jogava tanto papo fora assim, não. Assim, Catarina era indireta. Ela apreciava o conhecimento que ela tinha, com certeza. E eu posso dizer que eu acho que ela era uma teóloga, se podemos dizer assim, né? Sim. Uma mulher à frente do seu tempo. Dela. Sim. Aliás, Lutero precisava de uma mulher à frente do seu tempo, porque ele era um homem à frente do seu tempo. Acompanhar, Uma união de propósitos. Com certeza, Deus une propósitos. É verdade. Elza, aproveitando esse tema, explique-nos algo. Se Catarina, ela era tão decisiva, tão ousada e tinha essa convicção de fé, por que ela não se posicionou diante da reforma e liderou todo o movimento ao invés de Lutero? Catarina, ela merecia um púlpito? Ou melhor, ela queria um púlpito? Não. O pensamento das pessoas comprometidas com Deus é muito diferente do convencional, né? É verdade. A gente, às vezes, fica pensando, não, porque tinha que ser e tal. Tinha que ter o nome dela. Na realidade, ela simplesmente entendeu que a missão da reforma era do marido. A gente tem que aprender a ter essa sensibilidade espiritual em algumas circunstâncias da vida, se não em todas, né? Circunstâncias da nossa vida. Ela se uniu a Lutero, ela conhecia o propósito dele já, né, antes mesmo do casamento, e ela sabia muito bem que quem estava à frente, quem tinha a graça de Deus, quem tinha a autoridade, a ousadia para executar uma reforma naquele momento da história, era o marido e não ela. Por que ela ia ser tão... não tem nem palavras para tentar roubar a cena? Sim. Isso aí seria no mínimo estupidez da parte dela, né? Então, quando Lutero disse que gostaria que o nome dela fosse citado, né? Houve um momento que ele falou isso, que gostaria que o nome dela fosse citado junto com o seu, quando fosse falado sobre a reforma, ela simplesmente respondeu: tudo o que tenho feito se resume simplesmente a duas coisas: ser esposa e mãe, e tenho certeza que uma das mais felizes de toda a Alemanha. Uau, né? mesmo! Ou seja, ela sabia quem ela era, ela sabia qual era a atividade, né, a posição que Deus havia dado para ela naquele momento da história. Não é todo mundo que é chamado para ser um reformador, né? Não é todo mundo que é chamado para ficar dando suporte. Cada pessoa tem a sua posição dada pelo Senhor. E ela entendeu muito bem que a posição dele era de reformador e a posição dela era de adjutora. E ela foi uma adjutora nota 10. Sim, exemplar. Né? Ou seja, a união dos dois, cada um executando o seu papel na obra que Deus tinha para aquele momento da história, resultou nos frutos que nós temos até hoje. Com certeza. Até hoje. Então não tem como a gente achar que de repente ela poderia ser a líder. Ela tinha até as características para isso, né? Porque o temperamento dela, o modo como ela era, na visão humana, ela tinha mais cara de reformadora do que Lutero. É verdade. Porém, não é todo mundo que tem cara. Quem vê cara não vê coração, sim, né? A cara não significa nada. Absolutamente. Então ela entendeu que realmente Lutero era o cara que Deus tinha escolhido para aquilo e que ela era uma privilegiada, né? Por fazer parte dessa história. E ela desempenhou o seu papel de uma forma incrível. Eu acho que Lutero já sabia que ela era assim. Porque ele não queria casar. E de repente, quer dizer, na história conta que ninguém sabia que eles iam fazer aquele acordo de casamento. Eu acredito que para Lutero, ele aceitar se casar, ele percebeu as características dela, ele viu nela uma pessoa que o ajudaria e que não passaria por cima dele, que não faria, não se colocaria num local, que ali tá meio duvidosa, se der poder, ela vai passar em cima. Sim. Eu acredito que Lutero, sendo um líder, ele sabia que ele podia confiar. Mas, gente, esse é o jeito mais espiritual de um casal se unir. Vocês vão convir comigo. Porque a gente olha a beleza, a gente olha a Gabi que vai casar, sabe disso, né? Olha o Gabriel todo bonito, né? Conta. É talentoso, conta. Mas quando você tem uma visão da obra de Deus, você olha além da beleza, você olha além daquilo que é físico. Sim. Você realmente pergunta para você mesmo, esse homem ou essa mulher
vai estar comigo nesse propósito que Deus tem, no chamado que eu tenho, naquilo que Deus tem para fazer na minha vida? Porque eu já vi pessoas comprometidas com Deus desistirem de casamentos, porque não adianta nada eu ter uma pessoa bonita, talentosa, maravilhosa, mas que quando chega lá na frente, Não naquilo que, caminha junto. né, que Deus tem para mim, a pessoa não tem a mesma visão, a Sim. pessoa, isso é frustrante. Com certeza. Né? Então a gente percebe que de repente ele não queria mesmo se casar, mas à medida que ele foi conhecendo Catarina, ele foi convencido, de repente até pelo próprio Deus, né, de que aquela era uma mulher sob medida para aquilo que Deus tinha para realizar através da vida dele, como de fato nós vemos ao longo da história que foi. Foi. Confesso para vocês que um dos questionamentos que eu fiz ao ler os livros, os artigos, ao assistir os livros, foi tentar entender justamente essa união, Lutero e Catarina. Porque, como nós já falamos, Catarina, ela era uma mulher avançada para o seu tempo. Ela era o que se diz hoje de uma mulher empoderada. Ah, sim. Né? Muito usada. No bom sentido. No bom da sentido, palavra. no bom sentido da palavra. E eu fiquei me perguntando se realmente Lutero, ele tinha uma boa cabeça dentro desse relacionamento, porque nós sabemos que aquele tempo ele era um contexto muito machista, onde a mulher ela não tinha muita credibilidade, na verdade quase nenhuma, né, credibilidade Toda a vida foi assim. no que ela falava. Então, acho que a gente pode explorar um pouco mais dessa formação nuclear da família. E eu gostaria de pedir para a Suelen, Suelen, o que você pode nos contar sobre eles? Já que, infelizmente, grande parte das cartas que foram escritas acabaram não sendo guardadas, né? Não temos muito o que falar a respeito delas. Ainda existem algumas, mas não são muitas, infelizmente. Sim. O que existia por trás dessa união? Como era essa família? Eles realmente viviam dentro de casa aquilo que eles levavam para fora? Isso é muito interessante. Até falar desse empoderamento feminino que tanto se fala hoje, né? Eu acredito que ela era uma mulher empoderada porque o poder dela não vinha dela mesma, mas vinha daquele que é o Todo-Poderoso, né? Ele vinha do Senhor. Esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro empoderamento, né? Você é empoderada por aquele que não falha, né? Então, se você... como Catarina, eu acredito que ela era guiada pelo Espírito Santo. Então, ela tinha sobre ela o poder do Espírito Santo. Então, eles se casaram, né? A história não tem muito, não fala tanto do que aconteceu ali, mas ela deixa claro que não foi nada romântico, né? Que foi realmente um acordo que foi feito ali entre os dois, de casamento. A história conta que Lutero nem sabia muito bem como se comportar depois que se casou. Gente, vamos combinar, né? Ela tinha acho que 26 anos e ele 43. Se eu não me engano, a idade era uma diferença bem grande. Então, ele já era um homem, assim, formado, né? Maduro. E ela também se mostra uma mulher madura, embora nova, né? Então, eles se casam ali. E dentro desse acordo eu vejo muita parceria dos dois, né? Assim, eles constroem a sua família ali ligada numa parceria mesmo. E moram ali numa casa enorme, que antes era um monastério, né? Então, assim, era um lugar muito grande. E a história conta que às vezes a casa chegava até 50 pessoas. Porque eles recebiam estudantes, recebiam pessoas da família, tinham muitos filhos. E era um local, eu acredito assim, como um local exemplar, né? Um ponto sólido naquele local, né? Então, assim, a história conta que eles recebiam muitas pessoas. Então, Catarina, ela tinha que lidar bem com essa questão de comida. As pessoas, às vezes, comiam lá por 2 vezes no dia. Então, ela precisava dessa organização. E eu acho muito legal também nessa questão dos filhos, porque a história conta que uma das filhas deles, quando ela estava para morrer, o Lutero vai conversar com a filha e ela fala, olha, eu quero que seja feita a vontade de Deus sobre mim. Ela era novinha. Então, uns 13 anos. Então assim, de você ver numa menina a certeza diante da morte, que é pavoroso, né? Você vê que a menina, ela tinha convicção
pra onde ela ia, que ela fala, eu prefiro estar com o pai se essa é a vontade do pai. Então você vê que eles criavam filhos sólidos na palavra, né? Pessoas equilibradas. E muito interessante. Eu acredito sim, Gabi, que tudo isso que eles faziam no ministério, eles praticavam dentro de casa. Eu acredito muito que eles faziam valer a palavra de Deus dentro da própria casa deles. E sem contar que depois se apaixonaram, né, gente? Oh, Começou com uma coisa, mas depois o modo como ele fala dela mostra que ele se apaixonou. Não, gente, ele chama ela, eu não sei se a pronúncia é Cat mesmo, mas ele fazia um trocadilho que lá no alemão significava corrente. Então, pra demonstrar a força que ele via naquela mulher, né? E preso a ela, né? Meio que dependente dela, porque o modo como ela ocupou a vida dele, né, preencheu todos os espaços, coisa bem de mulher, né? Ocupou todos os espaços da vida dele, é como se ele, tipo assim, eu não consigo viver sem ela, né? Porque ele deixa isso muito claro, que ela era uma pessoa super abaixo de Deus, era a pessoa mais importante. Sim. Mas é o amor, né? Foi construído o amor. Nada romantizado, realmente vida real, né? Uhum. Ou seja, então, eles realmente acreditavam tanto naquilo que eles estavam tentando colocar como reforma, que de fato aconteceu, mas que eles viviam isso dentro de casa. E a criação dos filhos, as pessoas ao redor é uma prova disso. Algo que também me impressiona muito, e quando eu leio e tento até imaginar esse contexto, é que Lutero ele passou por muitas dificuldades na vida dele. E a gente pode ver que ele teve ali momentos depressivos, ele teve muitos confrontos com religiosos, intimidadores, ele passou pela exclusão social, a exposição da família. Gente, imagina ver seus livros, seus artigos todos sendo queimados e demonizados. Porém, ele não passou sozinho. Ao lado dele existia uma mulher que confiava plenamente no que Deus o havia chamado. Quando olhamos para Catarina e vemos ela atravessar tantos momentos de crise junto com Lutero, seja pela formação, pelo ensino, pela perseguição, por tantas coisas, Elza, o que nós podemos aprender com essa situação? Olha, aprendizado com a vida da Catarina tem muitos. É o que não muitos. falta. Ela é realmente uma mulher inspiradora para todas nós, né? E o que eu vejo, olhando de um modo geral, é que como é que Deus é bom e nos capacita enquanto mulheres para que nós sejamos adjutoras. Foi para isso que nós somos criadas, né? Para sermos adjutoras idôneas dos nossos maridos. E justamente Deus nos fez assim, nos capacitou para isso, para que a gente seja esse suporte, não apenas para os nossos maridos, mas também para os nossos filhos. Toda família passa por dificuldades, por altos e baixos, uns mais, umas famílias passam mais, outras famílias passam menos. Mas toda família tem seus momentos de turbulência. E nesses momentos de turbulência é tão interessante que a figura da mulher, quando ela é uma mulher que de fato ocupa a sua posição no lar, na família, ela consegue ser a espinha dorsal que consegue manter as coisas de pé. Sim. É bem interessante, até na UEC mesmo, quando fala sobre as mudanças, né, das missionárias, quando vão para um lugar para outro, a importância da mãe estar bem, para que os filhos se sintam bem. Sim, porque sim. se a mãe se desequilibrar, os filhos se desequilibram e automaticamente o marido se desequilibra também. É muito interessante isso. Então, por isso também que a Bíblia fala, lá em Provérbios capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, toda mulher, ela tem que buscar a sabedoria de Deus para que Deus a capacite para que ela seja o que ela foi criada para ser. Um esteio emocional dentro de casa. A gente precisa disso, né? E também, não é porque a Catarina tinha um temperamento mais arretado, né, digamos assim, que ela fez tudo o que fez. Mas é porque ela sabia o seu lugar no corpo de Cristo. É a gente. convicção. Eu sempre vou bater verdade. nessa tecla. Isso A gente bastava. precisa saber quem a gente é. Esse autoconhecimento, não apenas como pessoa, mas como cristãs, né, mulheres cristãs, quem eu sou no corpo de Cristo. Quando você tem essa convicção, você não inveja ninguém. Às vezes, Compete, né? não compete. Às vezes há problemas de inveja até entre casais.
O marido inveja a mulher, a intenções, mulher né? inveja porque eu gostaria de ser assim, eu gostaria de ser assado. Gente, cada pessoa é chamada para ocupar um espaço. E o espaço que nós temos, que Deus nos deu, ninguém ocupa. Nós precisamos ocupá-lo, preenchê-lo e desempenhar bem aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Ou né? seja, nada de esconder a criação do Senhor, que somos nós. Exatamente, na Para nossa que- essência. De Né? jeito nenhum. Então, a Catarina, ela não quis ocupar outro lugar, senão aquele que ela sabia que Deus queria que ela ocupasse. E ela fez isso de uma maneira maravilhosa, né? Sim. Ela realmente... Olha, inclusive eu digo o seguinte, você pega a história da reforma e tira a Catarina, vai ficar lá uma lacuna e realmente vai ser complicado de preencher. Porque ela foi, como a gente falou no começo, né, o braço direito e o braço esquerdo do Lutero para execução prática da reforma que Deus havia, o plano, né, que Deus havia colocado no coração dele para a reforma. Eu vejo isso também, sabe? John Piper, ele usa uma frase muito interessante que ele fala: uma teologia fraca gera uma mulher fraca. Logo, o contrário, uma teologia forte gera uma mulher forte, né? E eu vejo isso muito em Catarina. E falando aí sobre as crises, sobre as questões de depressão, as crises que todos nós vivemos, né? A crise, gente, ela vem para abalar aquilo que não tá tão sólido, né? Então, às vezes, nós todos passamos por crises, por momentos difíceis, que vem mesmo para poder nos mostrar... Revelar. Sim. Covid é uma prova disso. né? Nos mostrar aquilo que realmente está sólido, ou aquilo que precisa passar por uma reforma, talvez. Exatamente. Aquilo que precisa passar, realmente, de você olhar profundamente e falar o que precisa mudar aqui. Então, eu vejo que todos passamos por crise, mas quando nós confiamos no Senhor, a crise não pode nos parar. Ela vem, às vezes ela nos faz sentar para poder refletir, Dá uma ter momentos de pensada. solitude, mas a crise, os momentos difíceis, eles não podem nos parar. Se o momento de crise ele nos para por um tempo longo, então quer dizer que aquilo ali precisa ser realmente transformado. Não pode paralisar, seria Sim. a palavra, né? Uhum. Porque parar, a gente até para no sentido de rever, Sim, mas paralisar ao ponto por de um longo tempo. você não consegue mais prosseguir, aí tem alguma coisa errada. Uhum. Sim. Infelizmente, muitos acabam sendo paralisados de tal forma que até a própria vida acaba sendo paralisada, né? Exato. Fazendo um paralelo e já usando esse tema que nós estamos abordando, nós vemos no contexto cristão que vivemos que infelizmente muitas pessoas têm aberto mão do propósito de Deus por estarem passando por uma crise, não saberem lidar com ela. Então, gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso. Bom, eu acho que a crise ela é uma ótima oportunidade, como a Suelen já falou, para a gente poder refletir sobre o que está errado, né? O que essa crise pode nos ensinar. Todo momento de crise é um momento de a gente aprender uma coisa nova para a gente prosseguir. Como nós já dissemos, não pode nos paralisar. Então, são coisas assim que eu defendo muito, é a questão do autoconhecimento, né? Por que isso está me afetando tanto? Eu tenho que fazer algumas perguntas para mim. Eu aprendi muito isso durante um período que eu fiquei sozinha, né, na vida, durante 10 anos. E muitas vezes, quando eu me achava em crise, eu ia para o espelho e eu conversava comigo mesma. Por que você está tão chateada com isso? Né? O que você pode fazer para contornar isso daí? Então, como eu não tinha muitas pessoas com quem me abrir, eu me abria no espelho, o Espírito Santo também agia. Então, eu acho que assim, conhecer você, por que um determinado comentário te afeta, né? Por que uma determinada situação te afeta tanto também? Que tal reaprender durante esse período, né? A fazer um teste de algo novo na sua vida para que você possa superar a crise e por aí vai. Uma outra coisa também que eu acho importante, já falei, volto a falar, é a questão do saber, no caso nós cristãos, quem somos no corpo de Cristo. Imprescindível. Né? Se eu estou em crise ministerial, por exemplo, peraí, quem foi que me chamou? Para quem que eu trabalho? Quem é o meu patrão? Né? É o Senhor Jesus, foi Ele quem me chamou, foi Ele quem me capacitou, foi Ele quem abriu as portas para mim. Eu não preciso me apavorar se determinada porta fechou. Sim. Ele é soberano. Então eu preciso entender que esse momento de portas fechadas é um momento para
de repente eu rever algumas coisas minhas. Ou seja, eu não posso deixar que a crise me abrace de tal forma que eu entre em desespero ou fique paralisada. Então, quando eu sei quem eu sou e que eu creio num Deus soberano, então as crises elas ficam mais leves de serem passadas. A gente sofre, mas a gente sofre já trabalhando com a solução. A gente não sofre naquela coisa de ficar se revolvendo na nossa autocomiseração. E uma outra coisa muito importante aqui, que a gente, sendo mulher, talvez isso pegue um pouco, é a questão da comparação. Sim. Ah, porque a fulana é empoderada, né? A fulana ela chama atenção e tal. Eu estava assistindo na realidade uma live de uma esposa de um pastor de uma grande igreja, e ela estava falando sobre quando eles começaram no ministério, já nessa grande igreja, mas logo no começo, quando ele assumiu, como ela se sentia diminuída, como ela estava com a autoestima lá embaixo, porque ela não era aquela mulher dinâmica, né, convencional que a gente sabe das mulheres de pastor, que geralmente de grandes igrejas são. Ela não era. E ela se sentia muito frustrada, muito diminuída por causa disso. E ela foi buscando o Senhor até que Deus então mostrou para ela quem era ela no corpo de Cristo, né? E então, quando ela descobriu isso, ela falou assim que aquilo foi uma mudança total na vida dela. Hoje, ela disse, eu faço as coisas dentro da capacitação que Deus me deu. Sim. E aí a moça que estava fazendo, né, conduzindo a live com ela, falou assim, e você é uma bênção, você não tem noção do quanto você nos abençoa com esse seu modo de ser. Então a gente precisa parar de se comparar com as mulheres, entre aspas, empoderadas, e achar que a gente não é como elas. Deus usa cada pessoa do jeito que ela é. Seja aquelas pessoas um pouco mais tímidas, mais recatadas, mais reservadas, como aquelas mais atiradas de estilo Catarina Fombora. Né? A Catarina era assim, um torpedo, né? Coisa. Aquela mulher que realmente a gente olhando, a gente diz, uau, queria ser como ela. Gera aquela admiração. Exatamente. Né? E talvez aquela mulher que não aparece tanto não gere tanta admiração. Porém, gente, pelo amor de Deus, nós não estamos aqui para gerar admiração em A ou B. Nós estamos aqui para agradar o Senhor. Aleluia. Né? Para ser usados pelo Senhor. Para ser uma bênção para outras pessoas de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Então, eu acho que essa coisa da comparação tem destruído muitas mulheres, até desviado do propósito. Às vezes Deus tem um propósito, a pessoa vai por um outro caminho porque ela quer ser igual às outras. Pelo amor de Deus, né? Vamos ser mais originais. Com certeza. Sim. Eu vejo nessa questão dessa mulher que você está falando, Elza, ela é admirada porque ela está no local onde ela deveria estar. Pronto, no centro da vontade de Deus. Eu acho que a autenticidade é o que faz as pessoas admirarem a gente, seja lá na frente ou seja nos bastidores. Exato. Né? Uma coisa que eu vejo que hoje para as mulheres, talvez se Catarina estivesse no nosso tempo, ela também diria isso, que multiplica essa questão da comparação, são as próprias redes sociais. Exato. Que na verdade, gente, estamos cansados de saber que é uma vida editada, não é? E aí quando nós falamos sobre, uau, essa mulher, que mulher, nós não sabemos quem é ela dentro de casa. Exato. Nós não sabemos que esposa ela é, que mãe ela é, que filha ela é. Deus abençoe que ela seja realmente tudo aquilo ali. Mas essa vida editada, ela passa essa vontade até de que, uau, que queiram ser como eu sou. Mas que só o Senhor, Ele realmente vê quem nós somos, né? E seja nos bastidores ou seja na plataforma, nós só alcançaremos o objetivo se realmente estivermos no local que nascemos para estar. Seja sendo esposa de Lutero, né? Seja sendo como as outras, porque na verdade a história nos mostra e ela acentua o nome de Catarina porque ela foi esposa de Lutero. Mas, gente, ela não foi a única. Muitas mulheres, a história conta que elas também agiram nos bastidores, salvando pessoas, acolhendo pessoas, levando a reforma, levando a mensagem dentro das suas próprias casas, né? E elas não foram citadas, mas elas estavam no lugar que o Senhor queria e o Senhor conhece o nome de cada uma delas. Pois é, esse é um ponto importante a considerar. Ninguém faz nada sozinho. Hoje a gente está aqui falando do Lutero, da Catarina Fombora, mas o número enorme de pessoas que estiveram ao lado deles, dando todo o apoio, só a eternidade vai revelar. Sim. Né? Então a gente não pode pensar que Deus só usa Catarinas e Luteros. De jeito nenhum. Né?
tem muitas outras pessoas que estão aí desenvolvendo a história, que não aparecem, mas que naquele dia diante do Senhor, lá é que todo mundo tem que aparecer. É ali. Ali é o principal. Bom, queridos ouvintes, eu falei para vocês que realmente o conhecimento ia ser muito interessante desse Mission Cast. Graças a Deus e à persistência de Catarina e Lutero, hoje todos nós podemos celebrar este dia como de fato uma conquista, porque ele é. Embora nós saibamos que, diante do nosso contexto, possivelmente precisamos de uma nova reforma para alinhar aí as coisas de uma forma bíblica. Catarina e Lutero acreditaram em seu propósito de vida, de família, de ministério, ainda que tudo parecesse bem possível para aquele contexto. Mas hoje nós podemos desfrutar a persistência e a obediência desse casal. O bate-papo e as perguntas vão se encerrando por aqui, queridos ouvintes, mas gostaria de pedir para que a Suelen e a Elza pudessem deixar um versículo, uma palavra de encorajamento para os irmãos que estão nos ouvindo nesse momento. Então, gente, olhando toda essa história, todo esse contexto, até você falando dessa questão de uma nova reforma, eu acredito que nós precisamos nos reformar, nós precisamos, a palavra de Deus, ela diz lá em Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com este século. Então, eu acredito que a gente não pode mesmo, a gente tem que obedecer a palavra, né? Não entrar na forma, a cada dia ser renovado pelo Senhor, deixar nossa mente ser renovada, ser transformada, mas não é sobre esse versículo, não é esse versículo que eu queria deixar. Já que estamos falando de uma mulher, mais uma vez, Provérbios 31:30 para mim fica assim, marcado, onde diz que enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Amém. Não sei, né, se a Catarina era uma mulher linda, vendo alguns retratos falados. Dos esboços. Ela não parecia que era uau! Mas também, gente, né? Eu não tava lá pra ver. Mas era sim uma mulher que temia o Senhor. E Lutero, ele usa uma frase muito interessante. Ele fala que a sua esposa era tão preciosa que ele não trocaria a sua esposa por nenhuma riqueza desse mundo. Olha isso. Então, assim, ela foi louvada, ela tá sendo louvada até hoje. Acho que teve uma pitada de romantismo aí. O amor no ar. Então, eu vejo isso e eu quero ser assim, a cada dia, sabe? Eu puxo pra mim. Lendo sobre a história dela, eu falei, poxa vida, eu quero que as pessoas lembrem de mim. Assim como eles lembraram de Catarina, não sei se conseguirei fazer tudo que Catarina fazia. Porque ou mulher que ralava, mas dava o seu melhor. Mas eu quero sim dar o meu melhor na posição em que eu estou, sem ficar me comparando, né? E sendo usada pelo Senhor na posição que Ele me colocou para estar. E Catarina era uma mulher admirável mesmo. E eu quero ser assim. Admirável também, pra quem está ao meu redor. Olha, a história realmente gera admiração no coração, né? De quem lê, de quem ouve. E realmente Catarina é uma mulher, segundo Provérbios, é uma mulher virtuosa que nos encoraja. Falando, você tocou no assunto dessa nova reforma, né? Nós precisamos de uma nova reforma. Eu queria só deixar a minha opinião a respeito disso, que eu creio que naquela época Lutero, ele era uma pessoa que Deus iluminou a sua mente para que ele pudesse compreender que as coisas precisavam mudar. Sim. Aliado com ele tinha uma grande mulher, que nós estamos falando dela hoje, e assim aquele casal, junto com muitos outros, deram início a uma reforma. E obviamente muitos outros reformadores também que vieram antes de Lutero, a gente sabe bem disso que a história conta. Agora, nos nossos dias, veja que naquela época nem Bíblia tinha, né? Foi Lutero quem tomou essa iniciativa, mas não tinha Bíblia, não tinha nada. A reforma foi feita na base quase que de músicas, porque o povo não tinha acesso, né, à Bíblia como nós temos hoje. Então hoje, como nós temos acesso à palavra de Deus, e como hoje nós temos uma compreensão maravilhosa, né, do que é o Evangelho na sua essência, eu creio que cada um de nós podemos ser reformadores dentro do contexto que Deus nos colocou. Né? Nós temos a palavra de Deus na mão, nós podemos manter, sabe assim, ir mesmo remando contra a maré, ir na contramão do mundo, conservando aí os 5 solas, né? Que Martin Lutero deixou, os princípios básicos da palavra de Deus, não abrindo mão. Quando nós nos comportamos assim, quando nós pregamos isso, quando nós vivemos isso, nós estamos sendo reformadores.
dentro do nosso mundinho, do nosso contexto. Há pessoas que têm um contexto maior, um campo de atuação maior. Esses podem influenciar mais pessoas. Outros têm menor. Tem algumas mulheres que só têm dentro de casa, os seus filhos. E por que não? Maria foi uma mulher que educou um filho só, né? Assim, e olha que grande ministério. Educou. Vários foram assim, educou vários filhos, mas Jesus foi aquele que ela dedicou porque ela sabia que Deus tinha um plano através dele, que ele era o Filho de Deus. E ela não entrou para a história como uma grande mulher empoderada. Ela não era nada comparada a Catarina, por exemplo, em termos de obras. Mas ela se empenhou em ser aquilo que Deus queria que ela fosse. Ela se empenhou em fazer aquilo que ela precisava fazer. Então eu acho que quando nós nos deixamos usar pelo Senhor para sermos quem Ele quer que nós sejamos, nós já somos reformadores dentro do nosso âmbito de atuação, do nosso campo de atuação. E aí eu gostaria de deixar, especialmente para as mulheres, né, que estão nos ouvindo, o versículo de 2 Pedro 3:18, quando fala que nós devemos buscar crescer na graça e no conhecimento. Amém. Hoje em dia, isso é uma necessidade. Nós já estávamos em off conversando sobre isso, né? Sobre como muitas vezes mulheres só se reúnem para falar de marido, falar de filho, falar de casa, falar de moda, falar de cabelo, de unha. Mas que tal a gente ir mudando o nosso tom de conversa para que a gente possa falar de coisas mais consistentes, de assuntos mais profundos, não é mesmo? Então, quando a gente procura crescer no conhecimento, a gente mostra que um outro lado da gente que de repente as pessoas não conhecem. Assim, quem busca crescer só na graça corre o risco de se tornar fanático. Quem busca crescer só no conhecimento corre o risco de ficar muito formal. O ideal da Bíblia é que nós cresçamos na graça e no conhecimento, porque assim a gente cresce no todo, assim Deus pode nos usar de várias formas. Então eu gostaria de conclamar as mulheres, né? Leiam mais. Se você não gosta de ler, procure bons vídeos no YouTube de pessoas sérias, compromissadas com a palavra de Deus. Assista as pregações, os podcasts. Acompanhe o Missioncast da UEC Brasil, né? Então, assuntos que são relevantes para que quando você chegar numa roda de mulheres, né, ou da família, você seja uma pessoa com conteúdo, né? Eu acho muito triste quando eu sento numa roda de mulheres onde a conversa gira em torno de coisas fúteis. Aí você vai pensando numa Catarina, quem era essa mulher? Aí tem aquele papo da mesa, né? Que a história conta que Lutero sentava em volta da mesa para conversar sobre os assuntos da reforma e tudo mais. E Catarina era a única mulher que se sentava na mesa e participava. A conversa dessa mulher. Ela opinava, ela dava a palavra dela. Exatamente, e não era desprezada não, sabe por quê? A pessoa fala, mas a gente é mulher. Mulher, ela conquista o seu espaço com respeito, com inteligência, ela consegue. Se você, minha amiga, tem dúvida, coloque em prática essa receitinha básica aí de crescer na graça e no conhecimento. Você vai ver como você vai ser uma mulher que vai deixar aí os homens à sua volta de queixo caído. Porque o poder não vem de nós. Exatamente. O empoderamento vem do Senhor. Esse é o verdadeiro empoderamento, como nós falamos. Muito bom. É isso aí. Bom, ouvintes, como eu comentei, nosso Missioncast chegou ao final. Gostaria de agradecer a presença da Suelen, a presença da Elza. Obrigada. Foi um prazer. Bom, nos sigam nas redes sociais, o UEC Brasil, Facebook, YouTube e no Instagram. Ouvintes, até a próxima!